Oi, gente, você quer validar seu diploma aqui na Irlanda e tá na dúvida porque você não sabe se faz as traduções que são necessárias, se faz essas traduções no Brasil ou se faz aqui na Irlanda. Então já fica aqui comigo porque eu vou te dar algumas sugestões que pode te ajudar nessa decisão. Então vamos lá. O que é uma tradução juramentada? Ela é uma tradução oficial que é feita por um órgão, né, por um tradutor reconhecido, é um tradutor público reconhecido. Então, para qualquer coisa, se você for fazer uma graduação aqui na Irlanda, se você for validar o seu diploma, você está vindo do Brasil e você é um psicólogo, você é um pedagogo, você é um médico, enfim. Então, os seus documentos, que são seus diplomas, seus certificados, esses diplomas, esses documentos todos precisam estar traduzidos, e essa tradução precisa ser juramentada. Então, é juramentada porque existe um órgão oficial reconhecido pelo governo, né, que vai fazer aquela tradução e vai fazer a tradução da forma como tem que ser feita, entendeu? Então, isso é uma tradução juramentada. Aí você fica naquela coisa, né? Eu faço no Brasil ou eu faço na Irlanda? Então, qual que é a vantagem de fazer no Brasil? É mais barato. Geralmente você vai pagar em real. Então, o real tá aí desvalorizado. Ontem bateu a casa dos 6,6, né? 6,6, R$ 6,60, que é o que vale 1 euro para o real. Então, estava aí em torno de 6,60. Então, traduzir no Brasil é mais vantajoso porque é mais barato. E também é mais fácil de achar um tradutor reconhecido, né? Um tradutor juramentado. A desvantagem é que nem sempre essa tradução é aceita na Irlanda. Nem sempre, eu não estou dizendo que ela não vai ser aceita. Às vezes acontece de não ser aceita, né? Outra coisa também é que o inglês aqui, ele não é o inglês americano. Geralmente os tradutores juramentados do Brasil, eles são mais tendenciosos para uma tradução mais americana, né? Uma tradução em inglês mais americano. E o inglês que nós usamos aqui é o inglês britânico. Então tem aí, precisa estar atento a isso. E a outra coisa também é que pode precisar da apostila de AIA. E essa apostila de AIA, gente, foi até uma surpresa para mim, porque assim, como eu não traduzi os meus documentos no Brasil, então eu não tive essas complicações. Eu traduzi já aqui na Irlanda e tal. Mas aí pesquisando, existe uma apostila de AIA que alguns lugares eles pedem. E aí vai aumentar mais o custo, enfim, fica mais difícil. Então, esse é o problema de se traduzir no Brasil. Pode ser que não aceite a tradução. Geralmente, os tradutores, eles usam o inglês americano. E pode ser que você precise da apostila de AIA, né? Aí, qual que é a segunda opção? É você fazer na Irlanda. Ah, Fernanda, mas eu ainda não estou na Irlanda. Então, espera, chega na Irlanda. Eu fico assim, eu fico pensando assim, né, quando eu recebo as perguntas de vocês, e aí eu falo, ah, ela já tá na Irlanda, né, ele já tá na Irlanda, e aí quando eu vou perguntar, você tá onde? Em que cidade você mora aqui na Irlanda? E aí a pessoa falou, não, eu ainda tô no Brasil, eu vou ano que vem. Aí eu fico pensando, cara, pra que ela tá se preocupando? Ele tá se preocupando em traduzir os documentos, sendo que ele ainda tá no Brasil. Existem coisas assim mais urgentes. Por exemplo, o seu inglês está em dia? Você está estudando inglês? Foca nisso. Se você ainda tá no Brasil, foca em estudar o inglês. Entendeu? Porque aí vai ser muito melhor. Você vai gastar sua energia, vai canalizar sua energia para algo que tá ali, né, à sua disposição, tá dentro do seu alcance. Então, as traduções, gente, e eu fiz um vídeo anterior a esse, e aí vocês procuram aí. Esse vídeo, ele fala sobre quais documentos são necessários, e eu falei das declarações, que é preciso, né? Então, esses são os documentos que você precisa ir atrás, que são as declarações. Declaração de estágio, declaração de
de experiência. Então, se você não fez isso ainda, você precisa gastar sua energia com isso. Mas tudo bem, se você quer já vir com tudo pronto, com suas documentações tudo traduzida bonitinho, ok, tudo bem. É por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo para você, para te explicar, para te dar um panorama, porque às vezes você é daí do Brasil, você não tem noção do que por onde começar, tá meio perdido. Enfim, então tô aqui para te ajudar. Então a segunda opção é você fazer na Irlanda. Na Irlanda, qual que são as vantagens? A primeira vantagem, que essa eu já descartava todas as outras, é que você não vai ter o risco das instituições não aceitarem aquela da tradução, porque foi traduzido aqui, não. Então os tradutores, eles são aceitos pelo país, né? Então a probabilidade do seu documento ser aceito, ela é muito maior. E se porventura tiver algum erro na tradução, acontecer algum erro na tradução, você já está aqui, então é muito mais fácil você resolver esse problema, né? E uma outra coisa também é as traduções, os tradutores, né? Eles geralmente eles já são certificados, já tem a certificação local, né? Então essas são as vantagens, né? Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que é mais caro, né? Porque você vai pagar em euro. E se você chega aqui e já quer logo traduzir seus documentos tudo certinho, às vezes você não está trabalhando ainda, você acabou de chegar, e aí você vai ter ali uma despesa em euro. E a média de tradução é de 30 a 60 e vai depender da quantidade de páginas que você tem. Quando eu traduzi os meus documentos, se eu não estou enganada, eu acho que foi 10 euros por página. Então, como tinha muitas páginas, então eu gastei aí em torno. Aí eu gastei um dinheirinho considerável, gente. Mas assim, eu já estava trabalhando, né? Eu já estava assim, meio que estabilizado, porque quando eu fui validar o meu diploma, foi 9 meses depois de estar morando aqui, que foi quando eu disse, ok, eu não quero trabalhar de cleaner aqui o resto da minha vida, né? Não quero jogar meu diploma fora, né? Vamos ver o que é que dá para fazer com esse diploma. E foi aí que eu fui atrás de validar meu diploma. Então, fiz todo o processo aqui. Então, é isso, gente. Então, se você quer vir para cá com todos os documentos já traduzidos, você precisa prestar atenção nesses detalhes que eu te falei, que é a questão do tradutor, né? Se o tradutor, se o órgão que você escolheu, né? A empresa que você escolheu para traduzir seus documentos, ela é uma empresa de inglês britânico, se essa empresa ela é aceita aqui na Irlanda, e se você vai precisar dessa apostila de AIA, né? A minha recomendação, que eu faria se eu tivesse no seu lugar, né? Eu faria a deixar tá, gente? Isso aqui é uma recomendação minha. Eu esperaria chegar na Irlanda, já guardaria ali um dinheirinho, reservaria um dinheirinho ali já para fazer essa tradução. E se é mais vantajoso, é muito mais vantajoso fazer no Brasil porque é muito mais barato, então eu entraria em contato com o órgão, porque eu deixo o link, né, para vocês, do órgão que faz essa qualificação do diploma brasileiro. Então eu entraria em contato, porque eles dão, né, tem um e-mail lá para vocês enviarem o documento. Eu já deixei aqui em outras vezes o site do órgão, e você entraria em contato com eles e perguntaria, olha, eu sou do Brasil, e daria lá as informações, e eu tenho aqui as minhas documentações, e eu gostaria de saber se é aceito, né? Se essa tradução juramentada que eu fiz é aceita por vocês. E aí, eu acho que vale a pesquisa, né? Porque é dinheiro, né, gente? Você for colocar aí, por exemplo, você vai gastar 100 euros de tradução, um exemplo, dependendo da quantidade de página. Vamos colocar 100 para arredondar. Então, você não está gastando 100 euros, porque você está ganhando ainda em real, você mora no Brasil ainda. Então, você não está gastando 100 euros, você está gastando 660 reais. Então, é um dinheirinho até considerável para tradução, né? Então,
Meu conselho é esse. Gente, uma dica assim extra para você é cuidado com agências de intercâmbio, quem vem para fazer intercâmbio, porque às vezes o agente, né, a pessoa ali que está resolvendo as questões de intercâmbio para você, às vezes a pessoa não tem a informação e aí te passa uma informação errada. Então fica muito, vai direto na fonte. E eu estou aqui para te dar a fonte, tá? E se ainda assim você se sentiu que ainda ficou com dúvida e tal, assiste os outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Eu sempre tento responder as perguntas que vocês enviam para mim, né? E tem muita gente que se usufrui, né? Se sente abençoado com este vídeo e não me segue. Então já começa a me seguir, já dá essa força aí. E se assistindo o vídeo e tudo que eu tenho falado aqui e você ainda ficou em dúvida, eu tenho um e-book, eu escrevi esse e-book e eu vou deixar o link aqui na descrição para você ter ali todas as informações, todos os sites, links, tá tudo lá. E aí você recorrer sempre quando você tiver dúvidas. E também eu tenho uma assessoria, que eu vou deixar aqui o link também para vocês. Nessa assessoria, aí eu vou pegar você pela mão e vou fazer juntinho com você, passo a passo. Então, se das duas formas, da forma gratuita ou da forma pagando, você vai ter aqui a minha ajuda. Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, por favor, dá uma curtida, comenta aí e faz suas perguntas, que na medida, as perguntas de vocês é até uma forma de me ajudar a criar mais conteúdos, né? Às vezes, porque eu não vivo do YouTube, né, gente? Eu tenho meu trabalho aqui, eu trabalho tudo. Então, eu faço nas minhas horas vagas os vídeos aqui para ajudar a galera, para ajudar, porque eu não tive essa ajuda, não teve nenhum vídeo assim que me ajudasse, como eu faço aqui com vocês. Então, o mínimo que eu peço é um, uma curtida, comenta aí, dá mais sugestões de vídeos que eu trago aqui para vocês, faço com o maior prazer. E se ainda assim você acha que ainda não foi alcançado, que você precisa de mais ajuda, tem aí o e-book, tem aí a minha assessoria e eu tô junto com vocês. Até o próximo vídeo.